Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso encontro 29º da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Estamos no artigo 5º da questão 5ª, que discorre sobre o bem em geral. Artigo 5º. Trata da hipótese a ser analisada, se a noção de bem implica o modo, a espécie e a ordem. Visto que ele afirma na hipótese inicial, parece que a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. Ele inicia então com esta hipótese. O bem não implica o modo, o bem não implica a espécie, o bem não implica a ordem. Vejamos detalhadamente o que significa na Suma Teológica de São Tomás, daquilo que é chamado de modo, espécie ou ordem. O modo. No latim, modo. No latim, modo quer dizer medida, ou maneira de ser ou de fazer. Existem, por exemplo, diversos modos de saber, mas também diferentes maneiras de ser e de se comportar-se. Esses modos, então, são acidentes, enquanto modificam a substância. Mas em Santo Tomás, modo não se trata de uma realidade distinta da substância, mas de uma nova maneira de ser desta substância, em relação a uma outra coisa. Espécie se refere a respicere, olhar, isto é, um conjunto de traços que caracteriza e faz conhecer o objeto. Primeiro, é uma designação última da essência, que caracteriza o objeto. Todo indivíduo pertence a uma espécie e toda espécie pertence a um gênero. É também o que manifesta um ser. Por exemplo, as espécies eucarísticas se referem aos acidentes específicos sensíveis da matéria. Espécie, segundo espécie de São Tomás, se refere a semelhanças ou imagens das qualidades sensíveis do ser, cor, o som, etc., impressa nos sentidos e que faz perceber a realidade sensível. Ordem. No sentido etimológico, significa fila, série, um suceder de realidades distintas entre si, que encadeia e constitui um conjunto. Santo Tomás abarca na ordem todo o domínio do ser, a ponto de aplicar-se, de certo modo, ao ser divino, ordem dos atributos divinos, das pessoas divinas entre si. Pode significar o fim, onde todo ser está ordenado para seu próprio fim e, portanto, finalmente para Deus. Denomina também uma unidade de ordem, num conjunto ordenado. Exemplo, o universo, a totalidade das criaturas, possui uma unidade de ordem. Existe um único universo, composto de multidão de seres hierarquizados, ordenados, à realização de um único fim. Santo Tomás, ao falar de ordem da natureza, fala de uma ordem que o Criador colocou na natureza e universo. E se opõe aqui à ordem do tempo cronológica. Santo Tomás, depois de expor os conceitos, desenvolve no primeiro momento 5 teses, para sustentar a hipótese inicial, como vimos.
parece que a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. As 5 teses querem justificar essa afirmação da hipótese. Então, são reflexões hipotéticas. A primeira tese: vimos que o bem e o ser se diferem racionalmente na ordem da inteligência. Daí se afirma: o modo, a espécie e a ordem parecem pertencer à noção de ente, isto é, do ser. O fundamento para esta afirmação vem tirado do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 20. Mas tudo dispuseste, isto é, o autor da frase, com medida, número e peso. E reduz a esta trindade, medida, número e peso, a espécie, o modo e a ordem. Medida, vimos no vocabulário, é aqui vista como distinta da substância, que na verdade não é, visto que assim é uma nova maneira de ser da substância. Então é uma concepção própria de Santo Tomás. Também ele faz recurso para expor esta tese encontrada em Santo Agostinho, quando De Gênesis ad Litteram, capítulo 3, na minha latina. A medida determina, isto é, o modo de cada coisa. O número lhe dá a espécie e o peso, ordem, atrai para o repouso e a estabilidade, que é o fim. Daí ele conclui na primeira tese: a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. A segunda tese, ele quer justificar a hipótese inicial e afirma: o modo, a espécie e a ordem são bens. Daí, se mantemos a afirmação de que a noção de bem, implicasse o modo, a espécie e a ordem, seguirá a seguinte hipótese: se a noção de bem implicasse de modo, este modo teria também um modo, uma espécie e uma ordem. Uma espécie teria também um modo, espécie e ordem. E uma ordem teria um modo, uma espécie e uma ordem. Daí ele conclui, nessa segunda tese, que neste raciocínio procederia ao infinito. A terceira tese: o mal não elimina totalmente o bem, visto que o mal é privação do modo, da espécie e da ordem. Sendo assim, se conclui que a compreensão de bem não consiste no modo, na espécie e na ordem, visto que isso pertence ao mal e não ao bem. A quarta tese diz: a noção de bem não pode ser chamado de mal, visto que a razão de bem não se pode chamar jamais de mal, visto que vem chamado de mal ou má o modo, a espécie e a ordem. Daí se conclui que a razão de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. A quinta tese. Esta é fundada em 2 posições. Uma de Santo Agostinho, que afirma em seu comentário ao Gênesis, livro 4, capítulo 3. A medida determina o modo de cada coisa, o número dá-lhe a espécie, o peso dá-lhe a espécie, e o peso atrai para o repouso e a estabilidade. Depois ele toma de Santo Ambrósio a argumentação no seu comentário Xameron, livro 1, capítulo 9, em que Santo Ambrósio afirma que é da natureza da luz não ter sido criada com número, peso e medida, concluindo que a noção de bem não consiste no modo, na espécie e na ordem. Esta tese vem afirmar que nem todos os bens têm peso, número e medida, como afirma Santo Ambrósio. Após essas 5 teses que sustentam a hipótese inicial, Santo Tomás coloca a antítese,
que se opõe às teses iniciais. O argumento é tirado de Santo Agostinho, onde, nas coisas criadas feitas por Deus, como bens gerais, existem o modo, a espécie e a ordem. Onde o modo, a espécie e a ordem nas coisas criadas por Deus se podem afirmar, onde os bens são grandes e onde os bens são pequenos. São também pequenos, e onde não existem nenhum modo, nem a espécie e a ordem, não existe nenhum ser. Isso não iria acontecer se a razão de bem não consistisse neles, isto é, não consistisse no modo, na espécie e na ordem. Daí se conclui que a razão de bem consiste. Então, essa é a antítese, que é a afirmação que ele vai depois justificar, como verdade. A razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Então, a partir dessa antítese, São Tomás afirma sua síntese da hipótese inicial. Ele inicia afirmando que uma coisa é boa enquanto é perfeita. Sendo assim, uma coisa atrativa. Perfeito se afirma daquilo que nada falta, segundo o modo da sua própria perfeição. Assim como cada coisa é o que é por sua forma, como a forma pressupõe certas coisas e as outras necessariamente as seguem, é necessário para que algo seja perfeito e bom, que tenha forma e aquelas coisas requeridas por elas e as que seguem sejam, então, conformes à própria forma. Daí segue que a coisa pré-exige a determinação ou medida, a comensuração, ou dos seus princípios materiais ou eficientes, expressando assim um modo, onde a medida determina, então, o modo. A própria forma mesma vem expressa na palavra espécie, visto que é a forma que constitui cada ser na sua espécie. O que diz número dá a espécie, O que diz número dá a espécie. Então, número é aquilo que dá a espécie. Aristóteles diz no seu livro Oitavo da Metafísica: as definições que exprimem a espécie são como os números, como a unidade acrescentada ou subtraída, diminuída do número, lhes faz variar a espécie. E mesmo se dá nas definições como uma diferença acrescentada ou subtraída. Daí segue-se a forma, a inclinação para o fim, ou para a ação, ou para algo semelhante. Cada um, enquanto em ato, age e tende para o que lhe convém, segundo sua forma. Isso pertence ao peso e à ordem. Conclui-se que a razão de bem, na medida em que consiste na perfeição, consiste também em modo, espécie e ordem. Essa é a conclusão que ele chega, essa síntese mostra que a hipótese inicial não é verdadeira, mas aqui sim mostra que a razão de bem, na medida em que consiste na perfeição, consiste também em modo, espécie e ordem. Ao definir sua síntese, agora Santo Tomás responde às 5 teses iniciais. Quanto à primeira tese, o modo, a espécie e a ordem, segue o ente, o ser, enquanto é perfeito. De acordo com isso, é bom. Quanto à segunda tese,
deve-se afirmar que o modo, a espécie e a ordem são chamados bens. Como são chamados entes, seres, não porque sejam quase subsistentes, mas porque eles, o modo, a espécie e a ordem, outras coisas, são somente entes, mas também bens. Não é necessário que tenham outros atributos pelos quais sejam bons, pois assim são considerados bons por serem a razão formal de certas coisas que são boas. Ao afirmarmos que a brancura é um ser, não porque ela seja, em si mesma, um princípio de ser, mas porque a brancura faz um sujeito ser, sob certo ponto de vista, ser branco. Quanto à resposta à terceira tese, parte da afirmação que cada ser é conforme uma forma. Por isso, o modo, a espécie e a ordem seguem a forma em conformidade com o ser de cada coisa. Assim, o homem, enquanto homem, tem espécie, modo e ordem. Também o tem enquanto é branco, virtuoso e sábio, ou qualquer outra coisa que se possa dizer dele. Isto é, assim o homem realiza essa trindade, modo, espécie e ordem. Enquanto homem, enquanto branco, enquanto virtuoso, enquanto sábio, enquanto ao mais que se possa dele dizer. O mal, porém, priva de um desses modos de ser, como, por exemplo, a cegueira. Privando da vista, não elimina totalmente o modo, a espécie e a ordem, mas só na medida em que resultem do ser dela, isto é, os que seguem o ser da vista. Quanto à resposta à quarta tese, responde Santo Tomás. Deve-se afirmar de acordo com Santo Agostinho, no livro A Natureza do Bem, capítulos 12 e 13. Santo Agostinho afirma que todo modo como tal é bom. O mesmo se afirma da espécie e da ordem, mas o mau modo, a má espécie e a má ordem chamam-se assim por serem menores daquilo que deveriam ser, isto é, ou porque são inferiores àquilo que deveriam ser, ou porque não se adaptam às coisas, não se acomodando às coisas, àquilo que se deveriam acomodar. Considerando, portanto, maus por serem, considerando, portanto, maus por serem estranhos, não adaptados, não congruentes, eles então se tornam mal menor. Por fim, responde Santo Tomás, a última tese afirmando que se deve afirmar que a natureza da luz é desprovida de número, peso e medida, não absolutamente, mas por comparação com as coisas corpóreas, em relação aos corpos, visto que a virtude da luz atinge todos os seres corpóreos. A virtude se refere à energia, como qualidade ativa do céu, do primeiro corpo que pode alterar, isto é, os céus. O céu é o primeiro corpo alterante. E com isso, o Santo Tomás de Aquino quer afirmar que, diante da hipótese lançada, São Tomás então afirma o que nós devemos acentuar. As coisas criadas foram feitas por Deus. Deus criou tudo do nada. E o que foi criado como bem geral. E as coisas criadas existem modo, espécie e ordem. Se Deus as criou, não é pela criação divina que essas coisas possam ter algum princípio de mal. Onde o modo, a espécie e a ordem nas coisas criadas por Deus
se pode então afirmar: os bens podem ser grandes, né, ou podem ser pequenos. Não existe nenhum modo, a espécie, a ordem, onde não existe nenhum ser. Então, é preciso existir o ser para se ter modo, espécie e ordem. E depois, na avaliação dele sobre a hipótese inicial, e essa hipótese inicial é aquela que quer colocar, né, a seguinte questão: parece que a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. Ele vai mostrar que não é verdade. O bem implica o modo, a espécie e a ordem. E diante disso, ele diz que o modo, a espécie e a ordem seguem o ser, o ente, enquanto esse ente é perfeito. E de acordo com isso, né, o ente é bom, como também o modo, a espécie e a ordem, que compõem o ser. Então se pode afirmar que o modo, a espécie e a ordem são chamados de bens. Então essa é a conclusão que ele chega depois de todo esse raciocínio. Então depois nós vamos dar continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.